Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maíra, sou professora de estamparia artesanal e essa é a nossa 13ª aula, desenvolvida pelo Centro Cultural Franco da Rocha, transmitida no canal do YouTube. Ao longo dessas 13 aulas, a gente vem trabalhando com estamparia artesanal, né? Só que de uma outra forma. Existem várias maneiras de produzir a estamparia artesanal. Mas nesse momento, como a gente está produzindo as aulas online, a gente está tentando trabalhar com matéria-prima natural. Então a gente já abordou tintas naturais, tingimento natural, estamparia botânica, e a gente ainda vai dar continuidade nessa ideia da estamparia botânica, né? Que nada mais é do que a gente imprimir a tinta das próprias plantas no tecido. E a partir disso formar diversas estampas super criativas e originais, né? Nunca nenhuma fica igual à outra. E hoje a gente vai trabalhar um tipo de estamparia botânica que é de espelhamento. Então, o que for transmitido na metade do tecido vai espelhar na outra metade, tá bom? Então, vamos para o nosso passo a passo, desde a limpeza do tecido, que eu já venho falando com vocês, até o processo de montagem das plantas, tá bom? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é a limpeza do tecido. Para quem trabalha na estamparia artesanal, na estamparia botânica, a gente chama isso de purga, que é para tirar os resíduos tóxicos, as sujeiras do tecido. Então, como que seria essa limpeza? A gente vai colocar na água de uma maneira que cubra o tecido, né? Uma quantia de água dentro de uma panela que cubra o tecido. Como o meu tecido ele não é muito grande, então a gente não vai precisar de muita água, certo? Aí a gente vai botar, em relação ao peso do tecido, 1% de detergente neutro e 10% de bicarbonato de sódio. Tudo em relação ao peso do tecido. Às vezes a gente não tem balança em casa, a gente pode ir fazendo meio de olho, assim, né? Ter mais ou menos uma noção do peso do tecido e fazendo de olho. Mas sabendo que se é 1% de detergente em relação ao peso do tecido e 10% de bicarbonato, é bem pouquinho mesmo. Depois que a gente botar a água, o tecido... Não, primeiro a gente vai botar a água, o bicarbonato de sódio e o detergente neutro. A gente vai misturar bastante essa solução. Depois que estiver bem misturada, homogênea, a gente mergulha o tecido. A água tem que estar quase fervendo. Aí a gente tem que deixar esse tecido por, em média, 2 horas, 1h30, 2 horas. Tá bom? Então, esse é o primeiro passo. A gente vai deixar nosso tecido, mergulhar nosso tecido nessa solução de bicarbonato de sódio e detergente neutro, com a água quase fervendo. Então, conforme for passando o tempo, se a água estiver esfriando, a gente dá uma ligadinha e esquenta mais um pouco. Beleza? Nosso tecido limpo, agora ele já está limpo, meu tecido, aqui. A gente vai para a nossa segunda parte. Essa segunda parte, a gente vai produzir o nosso mordente, que é esse processo que a gente faz para conseguir transmitir a tinta das folhas para o tecido. Então, a gente vai usar o sulfato ferroso, eu já mostrei para vocês. Ele é esse pozinho aqui, azul. Mas a gente também pode produzir ferro mesmo aí em casa, que ele dá o mesmo efeito. Mas hoje a gente vai usar o sulfato ferroso. Então, para a solução que a gente vai usar para as plantas, para mergulhar as plantas, a gente vai usar uma colher de chá, que é aquela colherzinha pequena, desse pozinho. Então, uma colher bem cheia de chá para 1 litro de água. Nessa solução, a gente vai mergulhar nossas folhas. Aqui tá a solução dentro desse pote, como vocês podem ver.
E para mergulhar o tecido, a gente vai pegar 100 ml dessa solução concentrada para 1 litro de água. Então, essa outra solução mais diluída vai ser a solução que a gente vai mergulhar nosso tecido por 15 segundos. Ó, como vocês podem ver aqui, eu mergulhei o tecido por 15 segundos nessa solução mais diluída, que é 100 ml da solução concentrada, que é essa aqui, para 1 litro de água. Mergulhamos, deixamos 15 segundos, aí a gente torce, bem com suavidade, sem força, tá bom? E aí, vamos esticar o tecido. Importante esse momento que a gente tenha um saco plástico preto que seja um pouco maior que o tecido, para a gente poder esticar o tecido aqui, para não sujar a mesa e também porque depois quando a gente for enrolar o tecido, a gente vai precisar desse saco, tá bom? Estica bem esticadinho, dá uma desamassada nele. E agora a gente vai para o outro passo. Esse outro passo, a gente vai mergulhar as plantas que a gente quer usar. Essa parte é muito especial, por quê? Porque a gente pode escolher a planta que a gente quiser. Logicamente, é importante que seja uma planta que tenha um poder tintório. Mas é uma diversidade muito grande que a gente tem. Hoje, eu vou trabalhar. Sou muito fã do eucalipto, eu vou trabalhar com eucalipto. Aí aqui tá a solução concentrada para mergulhar as plantas, que é, relembrando, que é 1 colher de chá bem cheia de sulfato ferroso para 1 litro de água. Eu também vou usar casca de cebola, eu vou usar também barbatimão. O barbatimão é a casca da árvore, tá bom, gente? Eu vou pegar as partes mais fininhas para poder, porque às vezes quando ele é muito grosso, olha aqui o barbatimão, ele pode machucar o tecido, então a gente tem que ir com bastante cuidado para enrolar o tecido quando é assim. Aqui eu tô separando as partes que eu vou querer jogar. Eu também vou usar a macela, que é uma planta que eu também adoro, que é essa daqui. A gente vai fazer um tecido bem estampado. Essa florzinha linda, que é uma flor que vem do cerrado. Agora é a época dela, boa para colher. Ela lembra um pouco a camomila. E o boldo também eu vou usar. Boldo é uma planta muito fácil de ter, né? Sempre as pessoas têm em casa. E o açafrão. Só que hoje eu vou usar o açafrão em pó. Quando a gente está usando pó, a gente não mergulha na solução. A gente vai jogar ele direto no tecido, tá bom? Aí agora a gente tem que deixar essa solução por 15 minutos agindo. Depois desses 15 minutos a gente volta para fazer a etapa da estamparia. Bom, pessoal, passados 15 minutos, a gente vai esticar nosso tecido bem bonitinho e vamos para uma das etapas do processo que eu acho mais gostosa, que é a gente imaginar como vai ser a nossa estampa. Hoje eu tô aqui lembrando,
eucalipto, casca de cebola, macela, boldo, barbatimão e açafrão. Eu quero minha estampa de uma maneira que ela fique com os elementos. Eu não vou querer a folha inteira, eu vou querer picotar tudo bem pequenininho. Então, vou fazer esse processo de picotar e já mostro para vocês como ficou. Só que é importante lembrar, como a gente vai querer nossa estampa espelhada, a gente vai dividir nosso tecido no meio, tá? Ó. Aqui ele tá bem no meio. Deixar ele bem centralizado, tá bom? Firma bem com a mão, porque essa risca vai ser o limite que a gente vai ter do nosso tecido, essa divisão. Então, a gente só vai botar as plantas nessa parte do meio pra cá, tá bom? E aí vocês vão entender. Então, a primeira parte é vocês dividirem bem no meio. Eu já volto com as plantas bem picotadinhas. Bom, pessoal, como vocês podem perceber, eu picotei tudo bem picotadinho. Como eu tinha falado, a casca de cebola picotadinha, o barbatimão picotadinho, o eucalipto picotadinho. Eu quero uma estampa toda com a estampa com imagens pequenininhas. A massala, a casca de cebola, o eucalipto, o barbatimão. E agora eu vou jogar o açafrão, que ele tá em pó, e aí a gente não precisa mergulhar ele na solução do sulfato ferroso. Agora é só a gente ir jogando assim, um pouquinho. Só dando um toquezinho para dar uma amarelada na nossa estampa. Bem suave. Não quero muito também. E aí, nossa estampa está pronta. Agora, ó, eu fiz metade do tecido, tá vendo? Agora essa metade a gente vai dobrar, ó. Bem na risca que eu já tinha feito antes. Tá bom? Ó, como vocês podem ver. Beleza? Vou só puxar um pouquinho pra cá. Esticar bem esticadinho. E aí a gente vai dobrar nosso saco plástico também. E hoje a gente vai enrolar ele, fazer uma outra amarração. Ó, tá vendo? Pronto. Agora a gente vai, ó, enrolar bem enroladinho e apertando aqui, ó. Tá vendo? Hoje a gente não vai usar o bambu como base para enrolar. A gente vai enrolar o próprio tecido do saco plástico numa direção. Depois que a gente enrolou ele assim, a gente vai enrolar ele nessa direção para dentro. E ele vai ficar assim. Ok? Bem enrolado. E aí a gente passa o nosso barbante. Eu costumo primeiro dar um nó para firmar.
depois ir enrolando. Bom, aí a gente vai enrolando assim, ó. Apertando bem firme. Por fim, a gente dá um nó no nosso barbante. Depois que a gente sentir que ele tá bem firme. E aí ele vai ficar assim, ó. Bem firmão, o barbante bem amarradinho. Se você sentir que precisa de mais barbante, pode botar. E agora a gente vai deixar no fogo, no vapor, por 1h30 ou 2 horas. Bom, galera, agora ficou 1h30 no fogo, no vapor. Eu vou mostrar pra vocês, tô desenrolando aqui, vou mostrar pra vocês como ficou a nossa estampa. Olha, já dá pra ver que pegou uma corzona. Uau! Aí a gente tira as folhas de cima, né, com cuidado sempre. E vamos ver como ficou esse espelhamento. Muito bonito. O eucalipto dá um azul. O açafrão, esse amarelo do açafrão também fica muito bonito. E agora eu vou mostrar pra vocês. Espero que dê pra ver bem. E essa é a nossa estampa espelhada. Ó, vocês podem ver que aqui, tudo que estampou aqui, aqui foi igualmente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.